Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e provavelmente você já viu que este vídeo é longo porque ele será dividido em dois assuntos. Um sobre as investigações do Ministério Público que envolvem, agora, desde essa quarta-feira, um jogador já conhecido de todos que atua pelo Santos e, claro, o pré-jogo de Santos e Audax, 7 horas da noite da próxima quinta-feira. Transmissão, já deixou claro, de ESPN2 e Star Plus no seu aplicativo. Então, tanto ESPN quanto Star Plus transmitem Santos e Audax, 7 horas da noite, Vila Belmiro, e teremos de falar de Eduardo Bauerman também. Antes, só lembro que aqui, ó, se tem Conmebol Sul-Americana, tem um futebol no seu celular, porque o melhor aplicativo de futebol tem os lances ao vivo da Conmebol Sul-Americana. Você deixa, ó, o futebol no seu celular, o link tá aqui na descrição, muito fácil. Todo gol que o Santos fizer, a gente torce para que sejam vários, até porque precisa de saldo para brigar pela liderança contra o News Old Boys. Você já vai automaticamente para o aplicativo e ver ao vivaço já o lance em HD e grandes lances também, grandes chances, lances bonitos, enfim. Torçamos para que o Santos produza muito contra o Audax e a combinação Eu Vim de Santos e o OneFootball, Comebol Sul-Americana, seja útil para todos nós. Então, baixa aqui no link da descrição. Vamos falar primeiro do caso Bauerman. A gente não tinha os nomes ontem, né? Do investigado, suspeito, apenas investigado, sobre o caso de apostas. Tem um mosquito muito chato aqui voando. Pronto, deu um tapa. Hoje, quarta-feira, o UOL publicou o nome de Eduardo Bauerman como o investigado. O Santos também já soltou nota oficial. Mas, por ser uma pessoa pública, por ser um jornalista, por opiniões poderem causar problemas, tanto a mim, quanto ao pessoal do Resenha, quanto a qualquer outro criador de conteúdo, eu vou colocar primeiramente um trecho meu e do Murilo, no Resenha Santista desta manhã de quarta, explicando por que a gente não vai se aprofundar nesse caso. Depois eu volto e faço alguns comentários novos sobre isso. Foi hoje de manhã, veja só. O que eu tenho a dizer, a gente não vai, eu pelo menos não vou citar o nome, alguns nomes aí surgiram, mas não estão condenados, acho que não vale a gente citar os jogadores. Eu pelo menos não vou fazer isso. Que a justiça seja feita, é a única coisa que eu tenho a dizer, Nuné. É importante a gente não citar nomes por vários motivos. O primeiro é porque ninguém sabe quem é, ou quem são, ou quem podem ser. Porque isso só se torna público quando há uma apuração, coisa que não foi feita por nós. Foi feita no UOL, tem de outros jogadores. Inclusive, um nome que a gente pode citar é o do Moraes, que passou pelo Santos, não estava no Santos nesse período. Por que a gente pode citar o nome do Moraes como investigado ou suspeito, dependendo do que está na matéria? Porque foi apurado, a matéria colocou, então se sabe que está em meio à investigação. De novo, não estamos colocando como culpado. Outro motivo para a gente não citar nomes. Eu entendo que quando se fala em num jogo era cooptado para tomar cartão amarelo, no outro vermelho, o que o torcedor faz? Vai às fichas técnicas de tais jogos e procura quem tomou amarelo e quem tomou vermelho. Isso não significa absolutamente nada. Por quê? Porque, por exemplo, no jogo contra o Avaí, salvo engano, foram 3 jogadores que foram amarelados. Sim. O que garante, primeiro, que um deles foi proposital o cartão. 2, que quem deveria, entre aspas, foi cooptado para tomar amarelo, de fato tomou. Quem deveria tomar um vermelho, tomou. Que o cooptado, sendo do Santos ou de outros times, seguiu as famosas regras das apostas, né? Mas não pode em tal momento do jogo, não conta. Ele foi informado disso ou ele simplesmente tentou cumprir? Então, qualquer nome é especulação. Sim. Tá? Jornalisticamente, a gente não pode citar e não vamos citar porque somos inteligentes, não é mesmo? Sim. Sei, apurado, que há um movimento de busca e apreensão, tá? Em jogadores que têm o nome ligado de alguma maneira na investigação, citado de alguma maneira na investigação. Jogadores já estão sendo... Eu não sei se é a Polícia Federal, se é o Ministério, eu não sei como funciona, honestamente. Não faço a menor ideia. Mas que busca apreensão, você vai lá na casa, pega o celular, procura... Tem nas matérias do UOL, inclusive, anotações, enfim. E isso vai respingar em jogadores do Santos, porque se o Santos está envolvido, jogadores do Santos serão procurados, analisados. É super normal. É o que deve ser feito. A polícia chegou em jogadores do Santos. Se esses jogadores do Santos foram de fato cooptados, a justiça que vai nos falar. Quem? A justiça que vai nos falar.
punição. A justiça que vai nos falar, a gente vai apenas passar a notícia. Então, eu acredito que muitas, você está olhando o chat aí, podem estar até falando, mas tem que citar o nome, foi tal jogador. Nós, por responsabilidade jornalística e jurídica, não podemos. Até não vale aqui agora, mas tem jogador do Santos, como você falou, analisado, a polícia ontem chegou, enfim. Eles é que vão dizer à justiça. Pois bem, depois da gente falar isso, claro, o programa foi quarta de manhã, na tarde desta quarta-feira, o UOL publicou que o Bauerman é um dos investigados pelo Ministério Público de Goiás, né, que é quem investiga o caso de manipulação. O Bauerman sofreu uma busca e apreensão, ou foi alvo de uma busca e apreensão, perdão, não sei o termo certo, na última terça, e teve o celular, né, levado pela polícia, pelo Ministério, enfim, não tenho certeza como funciona, como eu disse no próprio resenha. Mas mesmo assim está relacionado no primeiro momento, pelo menos eu estou gravando agora 4h21 durante Inter e Benfica, que está na minha TV, e Bayern e Manchester City, para a partida contra o Audax. A gente vai discutir inclusive a escalação dele em instantes. E é claro que você, torcedor, vai procurar os lances contra o Botafogo, vai procurar a súmula, vai tentar entender se deu para ver algo acontecendo ou se nada aconteceu. Acho super normal. Eu vou ser bem claro agora, por mais que talvez eu soe arrogante neste momento, eu vou tentar explicar para vocês. O Resenha, outros criadores, a gente não pode falar sobre suspeitas nossas. Não pode. Isso dá um problema enorme. Então, eu entendo que vocês vão lá buscar lances, situações, tentar observar algo, mas a gente não pode. E sim, é uma questão de alcance. Imagina, eu levantar uma ideia, uma hipótese ofensiva a alguém. Isso dá um problema enorme para quem fizer, seria eu no caso. Judicialmente, você parte da prerrogativa da inocência. Não há nada julgado, definido, a justiça falou, alguém é culpado nisso aí. Não tem. Não serei eu, não vou falar isso. Então peço que vocês entendam essa questão. Agora, o que eu posso fazer é opinar sobre o Bauerman jogar ou não na quinta-feira contra o Audax. De novo, partindo da prerrogativa de inocência, não vejo por que ele não poderia jogar. Até o momento que eu estou gravando, agora são 4h22, olha só, adiantamos um minuto. Ele está relacionado e treinou como titular. Treinou quarta-feira como titular para o jogo de quinta. O meu único problema, minha única dúvida sobre isso ele tem cabeça para jogar? Ele tem cabeça para jogar sabendo que vai ter que prestar depoimento, que segundo o Santos já tem data marcada, que um erro que ele possa cometer em campo, a torcida vai comentar, né? A gente sabe como funciona, somos todos os torcedores. Qualquer falha, alguém no estádio pode gritar algo sobre essa investigação e outros torcedores irem em embalo. A gente sabe também que fatalmente na transmissão ele pegou na bola, vai ser citado esse caso. Seja a transmissão da ESPN, da Star Plus, que deve ser a mesma, né? De rádio, de lance ao vivo na internet, canais de YouTube que narram o jogo, vão citar este caso. Tem uma matéria do UOL com a escalação, que eu vou chegar nela, que cita que o Santos já pensou nisso. Essa é a minha única dúvida também, tá? De novo, partindo sempre da inocência de quem está sendo investigado, de quem contou ao Santos que foi procurado, de quem teve o nome divulgado. Minha única preocupação é cabeça para isso. Se vai ter ou não, porque é um jogo decisivo, né? Só se classifica um diretamente para as oitavas da Sul-Americana, o segundo colocado vai para uma fase intermediária contra os terceiros dos grupos da Libertadores, então é importante que o Santos brigue por essa liderança. Então, internamente o Santos tem que discutir se ele pode jogar ou não, de novo, partindo de que está tudo certo, ele está prestando depoimento, contou ao Santos, treinou, tá bem? Não tá? Essa é a análise que tem que ser feita neste momento. Certo. Então o UOL publicou uma matéria com o que foi treinado nesta quarta. Vamos ler esta matéria e comentar até chegar à escalação. Bom, o Santos aguarda pelos desdobramentos da justiça e como o zagueiro irá reagir, olha só. Mas, a princípio, conta com ele para o duelo pela Sula. Então, olha só, como o zagueiro irá reagir? Vai ao encontro do que eu estava falando. O técnico Odair Hellmann promoveu 3 novidades no time titular no último treino. Rodrigo Fernandes, Ângelo e Soteldo. Quem saiu? Ângelo entrou no Ruiz, Soteldo, claro, no Barbosa, que se lesionou contra o Grêmio, e Fernandes no lugar
de Camacho. Pode comemorar, torcedor. Muito provavelmente Camacho será reserva. Então, o time que o UOL dá é o seguinte: João Paulo, Natan, o João Lucas segue lesionado, tá? Messias, Bauerman, entre parênteses, Maicon, vou voltar nisso, e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima, Ângelo, Soteldo e Marcos Leonardo. Então, duas coisas a comentar aqui. A primeira, voltando na questão do Bauerman, esse parênteses Maicon mais aspa e como o zagueiro irá reagir, que está no texto, me faz acreditar que o Santos, em algum momento, ou treinou com o Maicon, ou já avisou ao Maicon que há uma possibilidade grande dele jogar amanhã pela questão psicológica que envolve alguém que está passando por essa situação. Normal, então acho que é uma chance grande da gente ver o Maicon como titular. E até você pode perguntar, e o Joaquim? Bom, até onde eu sei ele voltou a treinar normalmente, mas o Odair tem essa situação, né? O Camacho, por exemplo, é um exemplo ótimo. Por exemplo, mostra isso, que quando um cara está lesionado, ele não volta automaticamente como titular. O próprio Soteldo, pronto, o Soteldo, para não falar do Camacho, até porque o Rodrigo seria um caso, mas o Soteldo estava no banco no domingo, né? Ele só entrou no primeiro tempo ainda pela lesão do Lucas Barbosa, e aparentemente agora já ganha a posição de vez. De vez mais ou menos, porque domingo ele não joga, afinal de contas está suspenso. Mas enfim, essa é uma outra história. Então, acredito que o Joaquim, se já está bem, ainda deve ficar no banco ou volta a ser relacionado no domingo contra o Galo. E aí, outra questão que eu quero comentar é Rodrigo, Dodi, Lucas Lima, Ângelo, Soteldo, Marcos Leonardo. É um time muito mais ofensivo do que a gente tem visto nos jogos recentes. E aí, como alguém que acha que você tem que se adaptar ao seu adversário, ao nível do seu próprio futebol, variações táticas, eu faria isso contra o Audax e não faria no domingo contra o Galo. Vamos lá, vamos por partes. Fui estudar o Audax, daqui a pouco vou passar, inclusive, a situação deles lá no Chile, os últimos jogos, o que eu enxerguei, claro, em melhores momentos, não tenho acesso aos jogos completos no Chile, mas a TNT Sports chilena coloca melhores momentos no YouTube, enfim. Eu acho que o Santos tem que ir para cima. O Santos tem que fazer o resultado, até porque o Newell's Old Boys, que é o líder do grupo, já ganhou do Blooming na terça-feira. Foi 3-0. Então o Newell's é o líder com 6 pontos, afinal de contas, ganhou do Audax no Chile por 1-0. Ainda foi para o saldo 4. O Santos ganhou do Blooming na Bolívia por 1-0. Se ganhar amanhã, empata em pontos, aí vamos ver o saldo depois. Eu iria para cima, eu pressionaria o Audax, eu não jogaria no estilo contra o Botafogo, contra o Grêmio, que é recuado e buscando contra-ataque, porque o Audax dificilmente vai atacar, pressionar, buscar ter a bola e atacar o Santos. Num exemplo exagerado, pensa no Iguatu, né? O Iguatu, o Santos tinha que atacar o tempo inteiro. O Audax, o Santos tem que atacar o tempo inteiro. Então é uma formação que para mim faz mais sentido. Rodrigo de Camacho nesse quesito não muda tanto, mas você solta o Dodi, né? O Rodrigo pode ficar lá atrás sem medo o Santista, sem medo da marcação, no medo que teria com o Camacho sozinho. Então acho que é uma ideia boa. Para domingo eu não faria isso. Para domingo eu voltaria a um sistema mais defensivo. Não vai ter o Soteldo, não sei se o Lucas Barbosa vai poder jogar, é dúvida ainda. Vamos ver o que ele vai pensar. Tem a questão do Mendonça, o Lucas Braga, de repente ele pensa num time com pontas mais defensivos, como o Braga foi na época do Carille, por exemplo, ou do Cuca na Libertadores, e muda essa escalação. Se não mudar a escalação, eu quero ver a postura. Eu apostaria muito que a postura do time vai ser diferente do domingo contra o Galo, voltando a jogar no contra-ataque. Acho que o Odair faz o certo. Tem que se adaptar ao rival, ao campeonato, à sua necessidade, ao seu elenco, e tem que assumir falhas. Acho que o Santos contra o Grêmio assumiu que era inferior ofensivamente, jogou no contra-ataque e jogou bem, na minha visão. E acho que vai fazer o mesmo contra o Galo. Pois bem, para falar um pouquinho do Audax, o Audax é um time que tem uma campanha parecida com o do Blooming esse ano. O Audax jogou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes esse ano e tem gloriosas 2 vitórias. Só uma no chileno, eles são vice-lanterna à frente apenas do glorioso Copiapó, que é o único time pro qual perdeu pro Audax no Campeonato Chileno. O Audax tem uma vitória, essa contra o Copiapó, 4 empates, 5 derrotas. Eles têm 2 vitórias no ano. A outra é contra a Universidade de Chile, que é a vice-líder do chileno, mas na Sul-Americana. Vocês lembram que eu falei aqui, né? O Blooming, para se classificar para a Sul-Americana na fase de grupos, jogou a fase nacional, uma partida só, contra um time lá da Bolívia, que eu honestamente não lembro o nome. Ganhou na Sul-Americana e depois perdeu no boliviano. O Audax ganhou da Universidade de Chile na Sul-Americana,
e já tinha perdido no chileno. Perdeu, ganhou de 3-2 e perdeu... Universidade de Chile não, desculpa, Universidade Católica, que é a vice-líder lá. E perdeu por 2-1 no chilenão. É a Católica, que não é a do Chile. Então, mas é do Chile, entendeu? Ótimo lá. Enfim, então é uma campanha bastante similar. Muita derrota. Contra o Coquimbo, eu assisti os gols. Os 3 gols foram de bola aérea. Contra o Newell's, eles tomaram um gol de contra-ataque. Contra a Universidade de Chile, para quem eles perderam no final de semana, tomaram um gol de contra-ataque e de bola aérea. Então, assim, fica meio claro que é um time com dificuldades em todos os setores defensivos. Toma gol de bola aérea, toma gol de contra-ataque quando resolve se abrir, toma gol de linha de passe, troca de passe, que é o que eu acredito que o Santos vai tentar fazer amanhã. É uma defesa muito fraca, então o Santos tem que amassar, tem que pressionar, causar uma falha, por isso eu defendo essa escalação. Acabou que não ficou tão longo assim, acho que eu consegui resumir bem esse pré-jogo. Qualquer dúvida vocês mandem nos comentários, e é isso aí, beijo, adeus, tchau.